Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin flertando com 86 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que sobe, desce. Estamos em um padrão de equilíbrio, um triângulo simétrico. Ontem tivemos a cúpula das criptomoedas e mais uma vez o mercado ficou decepcionado. Será que esta decepção de curto prazo vai nos levar a pontos mais baixos? Sim, não, a gente vai analisar no vídeo de hoje o Bitcoin e o Ethereum. Sim, vamos olhar o Ethereum que está em um ponto crítico. Ponto que pode ser, quem sabe, oportuno para quem está sim consciente do risco. A gente vai discutir acerca deste risco. E é claro, será que a gente ainda está em um bull market? E se a gente está no bull market, o que pode reacender o mesmo? Já que a gente está praticamente há 3 meses em um padrão de acumulação. Não é isso que as pessoas esperam de um bull market, não é verdade? Será que a gente tem pela frente algo muito produtivo? Eu quero mostrar para você alguns indicadores que estão chamando bastante atenção. E é por isso que eu peço a você, fique até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É óbvio que eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. Amanhã a gente vai juntar uma série de ativos e vamos fazer uma avaliação completa. Bitcoin no fechamento semanal e diversas altcoins que você quiser colocar aqui nos comentários. Eles estão abertos, te aguardando. Pois bem, antes de olhar para o Bitcoin e entender este movimento de curto prazo que a gente vai destrinchar, eu quero falar, sim, mais uma vez, do mercado tradicional. Luan, isso aqui é criptomoeda, amigo. O que você está falando de mercado tradicional? A gente sempre gosta de enfatizar que os mercados de risco, eles tendem a caminhar em conjunto. O mercado tradicional vem tendo valorizações extremamente consistentes, como você pode verificar nesse gráfico. Tanto S&P 500 e Nasdaq têm acelerado. E é inegável que a gente está vendo o Bitcoin acelerar no macro também. O mesmo vale para o Bitcoin. Só que os movimentos recentes estão assustando muitas pessoas, muitos investidores tradicionais. E, embora não seja totalmente direto, existe esta correlação com os mercados de risco. S&P 500, Nasdaq, Bitcoin e, é claro, altcoins. Para que a gente tenha uma forte aceleração no mercado cripto, é importante que a gente veja uma aceleração no mercado tradicional. Esta é uma correlação que a gente fala há bastante tempo e mesmo que, mais uma vez, não seja totalmente direta, ela tem, assim, os seus impactos. Quando o mercado todo está temeroso, isso vai impactar naturalmente o mercado cripto. E a gente tem que olhar para o movimento justamente dos mercados tradicionais e lembrar que a gente está numa tendência de alta e a gente está num ponto importante. Quando eu gravei o vídeo de ontem, a gente estava falando que o S&P 500 e a Nasdaq poderiam ter o pior fechamento semanal em muito tempo. O mercado conseguiu, ao final do pregão, ter uma valorização e esta semana encerrou com uma rejeição. E aí a gente foi buscar informação histórica. Porque se a gente parar para avaliar, o gráfico diário do S&P 500 chegou muito próximo de um RSI em sobrevenda. RSI do gráfico diário em sobrevenda é base de preço mensal, exatamente o que a gente falou algumas semanas, na verdade 1,5 atrás, e que aconteceu com o Bitcoin e trouxe um gatilho muito claro para compras. Eu comprei no medo extremo e mostrei para você, informei você em relação ao Bitcoin e em relação a algumas altcoins.
Nós estamos vendo este mesmo movimento acontecer no mercado tradicional. A última vez que isso aconteceu foi lá em agosto, no carry trade. Maravilha! Quedas trouxeram, posteriormente, grandes valorizações. A gente está, sim, com o mercado tradicional em medo extremo. O mercado tradicional, como a gente até apresentou ontem, está aparecendo para muitas ações que se tratam de meme coins ou altcoins de market cap pequeno. Porque a gente está vendo quedas ultra agressivas no mercado tradicional. Como a gente está entendendo esta correlação e esse impacto, ou pelo menos uma similaridade nos mercados, é importante que a gente comece a buscar sinais de uma exaustão dos vendedores. E sim, o RSI do diário em sobrevenda é algo importante. O medo extremo é algo importante. A rejeição ao final do dia de ontem foi importante. A manutenção de uma tendência é importante. A sustentação das médias, a EMA 200 e a média simples de 200 dias é importante. Só que o que o histórico pode nos mostrar? Será que o histórico nos traz alguma base para esse movimento tão agressivo? E, na verdade, traz. Como você pode verificar aqui, este é um gráfico da sazonalidade do SP500. E nós temos um gráfico de 20 anos e um gráfico de 50 anos. E o que esse gráfico nos mostra? Dá uma olhada nesta seta. Nós temos de fevereiro a meados de março, correções. E não entenda, isso não é com uma base de 1 ano, com uma base de 2 anos. Muita gente é muito crítica com essa questão histórica. E sim, a gente não pode se limitar a, não, porque aconteceu, vai acontecer de novo. Mas é extremamente importante que a gente comece a visualizar esse histórico para ter um panorama. Se a gente começa a atingir pontos extremos no sentimento, no gráfico, a liquidez começa a subir, a expectativa de cortes começa a aumentar. Olhar o passado é algo importante, porque a gente tem que ter base. Entenda, ou você utiliza algo que tem base, ou você vai trabalhar com a sua bola de cristal. E é importantíssimo que a gente fale mais uma vez, não adianta olhar para o curtíssimo prazo. Tem muita gente que está olhando para o curtíssimo prazo. É por isso que o mercado está neste nível de volatilidade, principalmente nesses últimos 2, 3 dias. É aquela ultra expectativa para um resultado que o mercado não pode entregar. Não, porque vai comprar 1 milhão de bitcoins na segunda-feira. Era isso que estava escrito em vários locais. Que loucura é essa? Da onde vem essa estimativa? Tem base? Não. O Bitcoin vai bater 135 mil dólares na sexta-feira. Eu estou esperando isso até agora. Curto prazo, isso é totalmente improvável. O que a gente tem que olhar? Justamente para o macro, entender as oportunidades no micro e olhar o macro. E olhar o macro é olhar também a questão histórica. Porque ela mostra aqui, está diante dos seus olhos. Você pode puxar este índice de sazonalidade do SP500. E a gente enxerga que sim, neste período inicial do ano, por diversos fatores, que não necessariamente são os fatores atuais, não são os motivos para a correção atual, mas levaram a correções neste mesmo período, que marcaram fundos. Eu quero enfatizar isso. Este período acaba sim marcando fundos para o SP500, de acordo com este gráfico. Se o histórico estiver de acordo, a gente estará olhando provavelmente para um movimento de fundo para o SP500 e para a Nasdaq. Casa isso com medo extremo, casa isso com base de preço mensal, casa isso com a sustentação de um suporte extremamente importante
e de um canal, eu considero isso um canal, mas que pode ser avaliado como uma tendência de alta, muito importante. Luan, até agora você só falou 10 minutos do mercado tradicional. Sim, por que estamos analisando o mercado tradicional? Porque eles têm uma correlação indireta, mas ainda assim existe uma influência no otimismo e no pessimismo. Entenda mercado de risco global. Então, é importante que a gente olhe com muita cautela justamente o que está acontecendo nos mercados tradicionais para que a gente possa olhar para o nosso mercado. Seguindo, liquidez. Por que eu estou otimista? Eu expliquei o meu otimismo na quarta-feira. Eu vou deixar o vídeo de quarta-feira aqui na descrição. Você vai entender, se você tiver disponibilidade de tempo de assistir a esta avaliação, eu mostro em 50 minutos por que eu estou otimista com o mercado no macro. Entendo as movimentações e desafios de curto prazo. No entanto, os dados me mantêm otimista para o longo prazo, tanto para o Bitcoin quanto para as altcoins. E isso vai ficar disponível para você. Um dos pontos que eu gosto de analisar é a liquidez. Dinheiro. Entenda, dinheiro. E a liquidez global está subindo. Quando a liquidez global sobe, existe também um impacto positivo para os mercados de risco, SP500 e Nasdaq. É mais dinheiro no mercado, que acaba beneficiando, sim, os mercados de risco. E nós temos o aumento da base monetária. Isso não tem um impacto do dia para a noite, mas tem um impacto que é consistente no Bitcoin. Porque o Bitcoin ele tende a se valorizar muito com o aumento da base monetária. Então, aumento de liquidez é sim impressão de dinheiro. Entre outras coisas, é impressão de dinheiro. E quem se beneficia mais com a impressão de dinheiro? O Bitcoin. Quando o mercado é inundado por liquidez, mercados tendem a ter uma valorização. E a gente está vendo, sim, o mercado global de liquidez subir. Se existe uma correlação entre o movimento do mercado tradicional e cripto com a liquidez, a gente está vendo claramente que existe uma possibilidade do mercado começar a se recuperar e ter uma aceleração. Se a gente tem este entendimento de confluência, é importante que seja dito. Seguindo, não é apenas o mercado de criptomoedas, o Bitcoin, que se aproveita da liquidez. Está aqui o gráfico da Tesla, que inacreditavelmente perdeu quase 50%, que parece até uma altcoin de alta volatilidade, mas que está fazendo o mesmo movimento da liquidez. Veja aqui em azul a cotação da Tesla e em branco a liquidez global. Veja como o mercado acaba se equiparando. Isso é extremamente interessante e deve ser considerado. A liquidez é algo importante. E ainda bem que a liquidez está subindo agressivamente. Como você pode ver, nos últimos dias, na verdade, nas últimas horas, a gente teve um aumento absurdo no M2 global. E, naturalmente, isso vai impactar positivamente o mercado, na minha humilde opinião. Nós estamos vendo também um outro indicador, que é o VIX, ultrapassando o VIX de 3 meses. Isso é algo histórico que traz uma regra antiga de compra. Quando o VIX ultrapassa o VIX de 3 meses, existe uma indicação de que o mercado está com um medo demasiado. E isso acaba trazendo uma oportunidade de compra. Você sabe que eu não gosto de um indicador. Eu não uso um indicador para tomar decisões de investimento. Eu gosto sim de utilizar uma série de indicadores. E a gente olha
indicadores de sentimento, indicadores gráficos. A gente vai olhar para, sim, uma tendência de alta, uma base de preço, vai olhar para dados das baleias, dados on-chain em linhas gerais, e a gente vai avaliar um macro. E este é mais um indicador importante que pode fazer sentido nesta confluência. É extremamente importante que você sempre empilhe indicadores positivos e negativos para ter uma tomada de decisão. O dinheiro de verdade, ele vem não no curtíssimo prazo, ele vem no médio a longo prazo. E tomar decisões com base sólida fazem grande diferença. Como você pode verificar, o mercado começa a precificar 3 cortes na taxa de juros nos Estados Unidos. Poucos dias atrás, falavam que não ia ter nenhum corte. Você está vendo como o mercado ele é extremamente dinâmico, ele muda muito rapidamente? Quando a gente viu que o mercado estava com temor de que não houvesse nenhum corte, foi quando a gente viu esse despejo aqui. Sim, foram as tarifas de Trump, sim, foi toda a questão envolvendo esse medo da inflação persistente e tal, tudo mais. Não vai ter cortes, a inflação está muito forte, as tarifas vão destruir com a inflação. Espera aí, isso tem pouquíssimos dias, isso tem 2 semanas, na verdade 3 semanas. A gente foi e mergulhou. O que nós estamos vendo agora, depois dos dados mais recentes de criação de vagas de emprego, desemprego, estamos vendo que agora com a desaceleração econômica, PIB com projeção para baixo, temos também as indicações de inflação em queda pelo Truflation. Agora todo mundo começa a olhar, opa, peraí, eu acho que dá para fazer 3 ou 4 cortes, quiçá 4 cortes. Isso é algo muito, muito importante. Então, se você olha para o sentimento do mercado, embora ele esteja destruído neste momento, isso vale para mercados internacionais, SP500 e Nasdaq, Bitcoin e altcoins, o que nós estamos começando a visualizar é que o sentimento é ruim, o preço é baixo, ou a gente está vendo pullbacks, mas o macro como um todo, ele é contraintuitivo, já projeta cenários positivos e traz alertas claros de oportunidade de compra para quem está importante, com uma visão de alta, visão bullish. Visão bullish, de bull, estar com uma visão de alta. Visão bearish, bear, urso, queda. Eu estou avaliando o todo e sim, estou de olho, como sempre estive, mas estou enfatizando para você esta questão do mercado tradicional, para que você comece a compreender como o nosso mercado cripto, ele sofre influências sim, globais, influências macroeconômicas, influências dos mercados tradicionais. O Bitcoin, ele está em uma faixa importante. Sim, ele está numa faixa em que a gente está vendo a formação, como você pode ver no 4 horas, a gente está vendo aqui o quê? Um padrão de equilíbrio. Deixa eu tirar essas médias para ficar claro. Nós estamos vendo um padrão de equilíbrio. A gente formou fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Provavelmente a gente vai buscar um topo descendente, um fundo ascendente. Até 10 de março, segunda-feira, a gente pode acabar vendo um rompimento. Este gráfico não tem lados preferenciais para romper. Pô, Luan, então você está me falando que pode subir ou cair? Exatamente. Este é um ponto. O que você pode avaliar e se preparar neste mercado é para os 2 cenários, pelo menos os 2 cenários, o cenário de rompimento e um cenário de rompimento para baixo. Sem esquecer que a gente pode sim ter rompimentos para baixo, o mercado pega a liquidez, engana todo mundo e aí ele sobe igual um foguete. A gente cansa de ver esse tipo de movimento neste tipo de padrão. Ou até romper para cima, busca áreas que não ultrapassem os 95, 96 e volta a cair para buscar liquidez. Isso é natural.
O que eu quero dizer? Existe uma incerteza aqui de curto prazo. Não tente, e eu falo com a maior sinceridade do mundo, não tente adivinhar o que vai acontecer daqui a 5 minutos. A gente não tem como saber. O que a gente tem que fazer é, que eu sempre enfatizo praticamente todos os dias, a gente tem que estar pronto para um cenário pessimista e para um cenário mais otimista. Se você estiver pronto para o pior cenário, maravilha! Eu estou pronto para este cenário que é horrível. Você já entendeu toda a construção gráfica, macro, movimento, isso. Agora você deixa isso de lado. Base. No macro você está bullish ou bearish? Ou seja, você está com uma visão de alta ou de baixa? Você vai fazer toda a sua avaliação com base sólida, dados. Não vai ficar escutando barulho. Não vai comprar porque alguém falou ou vender porque alguém está vendendo. Você vai tomar uma decisão sólida. Maravilha? E aí você sai do macro e vai para o micro. Beleza. Luan, mas eu não fui ainda pro macro no Bitcoin. Vamos lá. Vamos olhar. Macro no Bitcoin. Não é isso que eu quero. Esse gráfico induz erro. É este gráfico. Também não é. Tudo bem, não tem problema. Vamos fazer aqui com gráfico limpo. O que no macro a gente tem que olhar? Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, esticou, fundo ascendente. Isso aqui é tendência de alta? É. Isso aqui, Fibonacci. Tá o quê? Retração em 38,2. A gente foi lá em 50%, retraiu. Foi lá perto de 50%, retraiu. O que tinha acontecido antes, nesta movimentação? A gente teve o mesmo padrão. A gente foi lá embaixo, 50%, retraiu. Foi perto, retraiu, sustentou 38,2. É inegável que estamos em uma tendência de alta no macro. Maravilha? Estamos de acordo? Se você discordar, coloca aí embaixo o motivo, o porquê e tudo mais. E logo de cara, já para tudo que você está fazendo, já que a gente está há 22 minutos aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. Todo dia eu estou aqui. E aperta o like que ajuda muito o canal a crescer. Você olhou o macro, maravilha. Vamos olhar o micro? O que é um micro? Você vai olhar para... Semanal está saudável, vamos para o diário. O diário, a gente tem... Eu vou começar essa análise quebrada para que a gente possa ficar totalmente consciente. EMA 200, média de 200. EMA 200 foi perdida, recuperou, rejeitou, blá, blá, blá. E a gente sustentou neste suporte. Agora a gente está trabalhando justamente nesta movimentação de equilíbrio. E o que a gente precisa? Simples, não tenho o que falar. A gente precisa de um pivô de alta para ver rompimentos. Tá? Então, o que é o pivô de alta? Precisa fechar acima desta máxima aqui, tá? Que foi do fundo ao topo, fundo ascendente. E aí agora a gente precisa, para ver uma aceleração no mercado como um todo. Por que eu olho sempre o Bitcoin? Porque ele é o farol. A gente vai ver altcoins subindo se o Bitcoin subir. A gente não vai ver as altcoins explodindo de valorização sem o Bitcoin. É assim que funciona. Não adianta reclamar. Tivemos um pivô de alta, maravilha. Provavelmente a gente vai testar e aí a gente explode. Lindo! Se o mercado começar a perder aquela faixa do triângulo simétrico, existe sim a possibilidade de a gente buscar esta área, quiçá esta área, como um susto novo. Ah, Luan, lá vem você com esse negócio de pode subir, pode descer. É uma verdade. No curto prazo, é uma realidade. Qual que é a maior probabilidade no macro? Alta. Por quê? Porque a gente está numa tendência de alta. A gente tem um padrão que normalmente vão para cima. A gente formou base de preço mensal. A gente atingiu uma área de medo extremo que não era atingida em muito tempo. A gente está vendo liquidez entrar no mercado.
Então, a gente tem uma série de fatores que no macro levam com maior probabilidade, certeza não existe, com maior probabilidade esses movimentos de alta. Maravilha? Então, é isso aqui que a gente tem para o gráfico diário. Esteja preparado para os dois cenários. Não adianta você odiar o mercado. Não adianta você ficar bravo com o mercado. Não adianta você ficar bravo comigo. É o movimento do mercado. Em cima do que você tem de conhecimento, do que você tem de base, aí você pode tomar suas decisões de investimento. É isso que é importante, é por isso que eu estou aqui todo dia. Eu quero te trazer dados para que você possa tomar as suas decisões. Isso é de extrema importância. Quando você toma decisões com base sólida, você não age pelas emoções. E é extremamente crítico que você olhe sempre para os dados. Eu venho falando isso e fiz questão de enfatizar isso com os integrantes dos nossos times. Não olhe um indicador que não tem uma base. Por exemplo, o Michael Saylor apareceu na revista, acho que foi a Times, ou na Forbes, desculpa, e isso vai marcar o topo, porque foi o que aconteceu com o Sam Bankman-Fried e foi o que aconteceu com o CZ. Já cai por terra essa questão, que não foi necessariamente desta forma. E como é que você vai correlacionar macroeconomia com uma publicação de uma revista? Eu, respeitosamente, ignoro esse tipo de indicador. Não é um indicador que é sólido, não é um indicador que vale tanto para o mercado cripto quanto para o mercado tradicional. Isso não é um indicador válido, na minha humilde opinião. Se for válido para você, maravilha, você já sabe que pode shortar com alavancagem vezes 150, 200. Vai ser ótimo para você. Mas isso tem solidez? Se não tiver solidez, toma cuidado, avalia, puxa no histórico. Entenda que o histórico é importante. Você tem que validar o indicador e os indicadores, porque sem eles você não tem nada. Você só tem tentativa de prever o futuro, o que muitas das vezes acaba sendo algo bem perigoso. Se no diário a gente tem um plano em aberto, no 12 horas não muda muita coisa, no 8 horas também não, no 4 horas a gente tem justamente este triângulo simétrico. Está tentando romper para baixo, provavelmente vai ter uma leve reação aqui, mas como a gente está falando de um final de semana, é um pouco cedo para a gente afirmar, vai romper para cima, vai romper para baixo. Não acredite em nenhum rompimento, seja para baixo ou para cima, mas olhe estes rompimentos como eventuais oportunidades. Vou te explicar. Se você não comprou o Bitcoin aqui, o que historicamente, por toda a confluência, pode validar um ponto de oportunidade. Se você não comprou, qualquer faixa de aproximação que tiver aqui pode ser oportuno. Pode ser, sim, aquela chance que você não aproveitou para comprar. Não, recebi meu salário e eu sempre compro o Bitcoin. Ou eu quero comprar uma altcoin. Ou eu quero comprar o Ethereum. Este pode ser um movimento oportuno para você. E para você que já comprou, já fez o que tinha que fazer, se existe esse cenário, talvez seja perigoso você fazer uma operação, um trade ultra alavancado. Conhecer o que o mercado pode trazer com o pior cenário para você te salva muitas das vezes de tomar decisões que vão te levar a perder dinheiro. Então, o que a gente está olhando para o Bitcoin? A gente está com um campo aberto, no entanto, no macro, principalmente quando a gente começa a olhar o gráfico diário, a gente está com um cenário sim saudável. Para que a gente mude totalmente a nossa visão de neutralidade para o curto prazo para alta, é necessário que a gente tenha o rompimento do padrão combinado ao pivô de alta. E aí todos os tempos gráficos estarão indicando alta. A gente vai olhar, a gente vai monitorar. É importante que você também acompanhe. E que você se prepare tendo o caixa. Muita gente enche o saco quando eu falo do caixa, caixa infinito, caixa infinito. Dá uma olhadinha na aula de caixa infinito que está aqui na descrição. É extremamente importante que, eu estou falando bastante isso, mas é a verdade,
que você esteja sempre preparado e com caixa, porque senão as coisas ficam muito ruins. Um ponto que a gente está começando a entender é que muitas das pessoas que não têm acesso às minhas compras detalhadas supõem que compras que a gente faz, o que eu faço, que eu mostro para todos os meus integrantes, são compras gigantescas. Não, porque o Luan comprou na terça-feira. Eu comprei alguns ativos na terça-feira, segunda-feira, não me engano. Tem que verificar pontualmente. Luan comprou. Isso quer dizer que eu comprei 50% do meu capital? Não. Quando eu falo, muitas das vezes, dá uma olhada no ativo e aí você vai avaliar um DCA. Lembra que eu sempre falo isso? A gente já vai falar do Ethereum. O que eu gosto de fazer? E eu vou até te esclarecer para que a nossa comunicação sempre fique a mais fácil possível. Poxa, eu comprei um ativo. Eu gosto de comprar sempre visando médio e longo prazo. Então, se eu compro um projeto, se eu me exponho a um projeto, eu vou olhar o macro, vou fazer toda essa análise, esse blá 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 que você acabou de ver. A gente vai fazer toda a avaliação. Foi constatado que a maior probabilidade é uma alta no médio a longo prazo? Então maravilha. Então eu vou definir quais são os ativos que eu vou comprar. Eu já tenho, obviamente, uma carteira, eu já tenho tudo feito de uma forma bem equilibrada. Tem uma metodologia que eu utilizo, eu construo a minha carteira de uma forma. E isso eu estou falando da carteira de altcoins, porque existe a carteira de Bitcoin. Existe a carteira de Bitcoin e a de altcoins, que é dividida também em faixas, alfas, midcaps e gemas. Mas, qual que é o ponto? O que eu gosto de fazer? Eu uso o Bitcoin como gatilho, eu olho a dominância, eu vou olhar o Others versus BTC, eu vou olhar o Total 3, eu vou olhar uma série de gráficos relacionados, correlacionados às criptomoedas para tomar uma decisão. Então eu quero te explicar. Se eu for tomar uma decisão em relação a Ethereum, eu vou comprar Ethereum. Como que eu vou fazer uma compra? Eu posso fazer via gatilho, via DCA, ou seja, eu escalono as minhas compras, eu vou fazendo compras escalonadas, e eu posso usar os dois. Eu gosto de usar os dois. Então, vou te dar um exemplo, tá? É teoria. Se o nosso amado Bitcoin cair para esta área, eu vou olhar para Ethereum. Se Ethereum estiver em um nível XYZ, eu vou fazer uma compra. Qual vai ser o meu peso para essa compra? Se o Ethereum é um ativo que é o maior depois do Bitcoin, e eu quero ter Ethereum, eu quero ter 10% de Ethereum, eu vou comprar 1%, 0,5%. Se o Bitcoin faz um movimento como este e a dominância cai e o Ethereum ainda fica na mesma, ele até tem uma perda dos fundos, eu vou lá e compro mais 0,5%, 1%. E eu estou falando de Ethereum, um ativo gigantesco. Se eu vou comprar um Render, ou um NIR, ou uma Pendle, ou uma Ondo, o que eu faço? Começo com 0,5%. Se a gente tem uma desvalorização muito grande, eventual, que faça sentido ainda, eu vou comprar mais 0,5%. Se são compras pontuais, eu vou comprar 0,25%. Se a gente está falando de um ativo que tem um risco maior, 0,25%. Entenda isso. Essas compras, elas devem ser feitas seguindo uma metodologia. A minha metodologia, que eu gosto de utilizar, é casar o Bitcoin, casar o Ethereum, casar a construção de dominância, Total 3, Others BTC, analiso o ativo versus Bitcoin. E aí eu vou traçando esse plano de escalar compras pontuais. Meu Deus, está caindo! É sempre importante que você olhe para o risco que você está disposto a correr. Algumas pessoas me pediram Lina, de novo, e eu vou analisar o Ethereum com muita tranquilidade, mas eu quero chamar a atenção para algo que muita gente está fazendo. Eu não sei se fez, se é algo pensado, não é, mas
Eu já venho falando, porque toda vez que eu analiso gemas, eu faço questão de trazer a mesma mensagem. Quando a gente está se posicionando em gemas, a gente tem que olhar como o risco mais absoluto que existe. As gemas, elas são extremamente arriscadas. Então você não pode se dar ao luxo de colocar um capital gigantesco, porque o risco é muito elevado. É, sim, uma classe de ativo que abre espaço para retornos gigantescos. Mas o risco, ele é proporcional. O risco é desse tipo de moeda ir a zero. Então, qual que é o cuidado? E eu enfatizei isso e enfatizo em todos os vídeos que a gente vai falar de gemas. Quando a gente se posiciona em gemas, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da gestão. Qual é a gestão do risco? Pô, eu vou comprar 0,5%. Não, eu tenho um perfil ultra agressivo. Você não vai comprar 25% em Lina. Você entende? Não, mas ele pode valorizar daqui para cá. Tudo bem, ele pode valorizar 14.000%. Isso é uma garantia? Não, claro que não. Isso é algo que é crítico e você tem que olhar. Você tem que olhar para o risco e não apenas para o retorno. E aí você olha para a sua carteira. Existe um equilíbrio ou não existe um equilíbrio? Existe um equilíbrio ou não existe um equilíbrio? O que acontece quando você não leva em consideração o risco? Muita gente não leva em consideração o risco em trade. Acaba sendo liquidado. O que acontece quando você está comprando na carteira spot? Quando você se coloca em um risco extremamente elevado, sem um nivelamento, sem uma proporção, esse risco que na teoria, não, se cair 80% aqui eu estou tranquilo, ele não vira algo teórico, ele vira realidade. E aí é que a gente vê quem é quem. E se você entra num risco muito forte, muito elevado, você se desespera. Eu falei essa semana, e como me perguntaram, estão me perguntando de Lina, eu estou querendo sim ser enfático. Todo mundo sabe que eu tenho Lina, mas qual que é a minha proporção em Lina? Conforme a minha carteira foi crescendo, a minha proporção em Lina foi diminuindo. Eu tenho 0,23% do meu capital em Lina. Você entende que se Lina for a zero, não que eu enxergue isso, mas que se Lina for a zero, isso não vai impactar o meu capital? É óbvio que eu faço um estudo, é óbvio que eu analiso. Eu não estou falando para você comprar. Se você quiser comprar, é problema seu. Sério. Por quê? Eu estou te mostrando o cuidado que você tem que ter quando a gente está falando de risco. Agora, estuda, analisa. Eu sempre faço questão de trazer o mesmo disclaimer, porque é algo que é de fato. Eu não trago aqui indicações de compra ou venda. Eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas quando a gente está falando de um investimento, a gente está falando de risco, a gente tem que ter este nível de consciência. Relembrar que quanto maior o meu risco, maior a minha cautela. Não olhe para o resultado, o retorno. Olhe para o risco. Porque se você não ficar totalmente confortável com o risco, você arrisca o seu retorno real. Que poderia ser muito bacana se você tivesse uma estrutura. Eu sei que eu falo bastante e eu gosto de falar bastante porque eu gosto de ser extremamente claro. Se eu fizesse vídeos de 10 minutos, eu não conseguiria ser tão claro quanto eu gosto de ser. Então é importante que você tome esse cuidado em relação ao risco, combinado? Isso é muito importante para que você não se coloque em uma situação que não vai te auxiliar de verdade. Eu tomo muito cuidado sempre em mostrar o que eu faço e por que que eu faço. Pois, se você conhecer as bases que eu estou usando, se você conhecer o que eu estou fazendo, se você conhecer de fato qual que é a minha visão com base, você pode trazer essas bases para você e analisar. Se vai ser a maior idiotice do mundo, tudo bem. Se você considerar que o que eu estou falando é a maior besteira do planeta, é só você não seguir. Mas é importante que você entenda. Ah, esse careca tá fazendo isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Legal, entendi. Faz sentido. Não, isso aqui não faz sentido, é lixo. Isso aqui faz sentido, deixa eu agregar aqui para eu poder tomar uma decisão. É desta forma que você consegue, sim, investir
com solidez e com seriedade. E se você é uma das pessoas que está interessada em aprofundar o seu conhecimento, ou seja, você quer ter acesso às minhas metodologias de investimento, metodologia para realizar lucro, você quer ter acesso a todas as minhas estratégias, aos meus planos de investimento, você quer ter acesso à minha carteira de investimentos, às minhas operações nos futuros, você quer ter diversas aulas que te dão base para você entender ciclo de mercado, proteção de carteira, estratégias de fato, cada uma das estratégias e muito mais, além de contar com suporte 1 para 1 comigo, o seu lugar é no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. São 2 grupos fechados que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício. Eles são grupos que estão disponíveis no Telegram. E você ainda conta com um desconto em parceria com a corretora Bybit. Se você quiser mais informações, se você realmente quer aprofundar o seu conhecimento, se você quer ter acesso a um GPS, como assim? Eu mostro tudo que eu faço, tudo de forma detalhada, ao nível máximo de detalhamento. Você tem acesso à minha carteira, você tem acesso a tudo. Eu não vou te falar o que você deve fazer, mas este GPS permite que você entenda o caminho. Quem não sabe aonde quer chegar, pode acabar se perdendo nesse caminho. Eu quero sair de São Paulo e chegar no Rio de Janeiro. Como eu faço? Você abastece o carro, aqui são tantos litros, são tantos quilômetros. No caminho você tem um posto de gasolina ou tantos postos, aqui você come, aqui você pode descansar. Se furar o pneu é aqui, aqui tem radar, aqui é um corte de caminho, mas é perigoso. Eu mostro tudo para que você possa conhecer esse caminho. Esse caminho é um lixo, esse cara é um louco de fazer esse caminho. Vou fazer outro caminho. É muito mais importante você conhecer esse caminho, porque muitas das vezes você vai usar algumas coisas que você aprende neste caminho, que outra pessoa está trilhando, para que você possa trilhar o seu caminho também. É justamente o nosso objetivo com os grupos Prêmio e Desafio. Conhecimento. Não existe garantia de retorno, isso não existe no mercado, gente. A garantia que a gente dá é de conhecimento, seriedade sem loucuras. E se você quer mais informações, é só você acessar o nosso grupo do Telegram. O link está na descrição do vídeo, é o nosso grupo do Telegram geral. Vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Clica no arroba e o chat com o nosso time será aberto. A gente vai te passar todas as informações. Ufa! 42 minutos, eu falo bastante. Mas eu gosto de falar bastante se for para realmente tentar entregar algo que tenha valor. Eu espero que você entenda que tudo que eu faço aqui é para te entregar o máximo de valor possível. Certo? Agora, vamos olhar Ethereum. Tem muita gente de olho em Ethereum. E Ethereum é extremamente importante porque Ethereum é o validador da aceleração das altcoins. Quando o dinheiro sai do Bitcoin e vai para as altcoins, ele passa naturalmente por Ethereum. Então, Ethereum valorizar, Ethereum subir em relação ao Bitcoin é algo extremamente importante. Vamos colocar aqui, Ethereum BTC. Quando o Ethereum BTC começa a acelerar, e você vê que a gente fez um fundo, está formando um fundo ascendente no gráfico semanal, e aqui, deixa eu colocar no gráfico regular, que fica bem claro, a gente tem uma perda dos fundos, no entanto, com sustentação deste suporte. Se a gente tiver uma retomada dentro deste mês para Ethereum versus BTC, teremos marcado mais um indicativo sólido dentro de um padrão que normalmente rompe para cima. Lembro também que no gráfico mensal, isso é espetacular, o Ethereum versus Bitcoin está em sobrevenda extrema pela primeira vez em sua história. Com um nível de queda tão agressiva para este indicador, a gente pode acabar vendo sim a marcação de um fundo. E se a gente olha para o Ethereum, e eu sei que muita gente está de olho em Ethereum, a gente tem que avaliar médias. O Ethereum está sim tentando sustentar a EMA 200. Ele perdeu a
média simples de 200 dias, mas ele está tentando sustentar a EMA 200, que foi importantíssimo. Aqui, aqui e agora neste ponto atual. Então, é relevante, vamos ficar de olho. Só que, além de olhar para esta média, eu estava de olho e atento a este padrão que voltou a fazer sentido, já que a gente teve o retorno do preço para dentro desse ponto. No entanto, tem uma faixa que é muito mais importante e não é nem esta faixa de alta, que pode ser considerado um canal de alta. Nós temos aqui, se a gente coloca o gráfico da forma mais clean possível, a gente tem um suporte muito claro. E a gente teve uma resistência muito clara. Nós estamos em um padrão de acumulação em Ethereum, que nos traz uma indicação histórica, gráfica, padrão gráfico, e aí a gente está falando de teoria gráfica, que nos leva a melhor compra, considerando risco versus retorno. Entenda, não é uma garantia, não é uma certeza, não é nada do gênero. Mas, quando a gente tem um padrão que bate, parece um pinball, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, nós temos que olhar para o suporte com uma faixa de buy zone. Se você está de olho neste tipo de ativo, e eu estou te levantando a questão da importância de olharmos Ethereum, porque o Ethereum é o balizador da alta das altcoins, da alt-season explosiva, tá? Quando o Ethereum versus Bitcoin começar a disparar, a gente vai olhar para este movimento das altcoins e começa com este cara. Então a reação deste cara é extremamente importante para quem tem altcoins. E a gente tem aqui teoria, que muitas vezes funciona muito bem na prática. Melhor ponto de compra, considerando o risco, está sempre no fundo. E olha só, a gente tem aqui uma área de suporte, perdeu, despencou, bateu, resistência, bateu, resistência, bateu, resistência, rompeu, acelerou agressivamente, rejeitou aqui, voltou, atingiu essa área, acelerou novamente, atingiu essa área. A probabilidade é sim na sustentação desse suporte e numa continuidade de alta. Probabilidade. E um ponto importante. O mercado ama preços que são considerados psicológicos. 50 mil no Bitcoin, 100 mil no Bitcoin, 150 mil vai ser um preço psicológico, 200, números redondos são preços psicológicos. Quando a gente chega próximo deles, a gente acaba tendo uma reação. Foi o que aconteceu quando a gente bateu 100 mil dólares no Bitcoin, quando bateu 50 mil dólares. E a gente viu um preço psicológico aqui em 4 mil, quando a gente estava subindo. E a gente está vendo um preço psicológico justamente próximo dos 2 mil. É o suporte e a resistência dos valores psicológicos. E a gente perdeu os 2 mil dólares essa semana. Perda dos fundos sem continuidade. Crash, oh meu Deus, vamos todos a zero. E o mercado reage. Isso aqui é extremamente importante. Porque se a gente olha para o nível de sobrevenda no Ethereum, o nível de sobrevenda no Ethereum versus Bitcoin, a gente olha para um flush, que a gente chama, uma queda rápida com recuperação do gráfico do suporte dos 2 mil dólares. Temos um suporte resistência absurdo. Uma descrença completa para com o Ethereum. A gente acaba vendo aqui um ponto de retorno em potencial com um risco minimizado. Faixa de equilíbrio, áreas de buy zone estão no que a gente também pode chamar de bottom fishing. E a gente tem algo ainda a mais, que é, sim, acredite se quiser, um gap do CME no Ethereum. Como o Ethereum começou a ser negociado e ter as suas opções de compra e venda da mesma forma que nós temos no Bitcoin, a gente tem que olhar, sim, com uma atenção para
os gaps que estão acima em Ethereum. Então a gente tem um gap na faixa de 2.600 e temos um gap em 3.300. Esse também é um fator importante para Ethereum. Então, é para você sair comprando Ethereum? Você é que vai avaliar. Mas eu vejo, do ponto de vista do risco versus retorno, entenda, não existe nenhum movimento neste mercado que seja sem risco. Mas pelo risco e retorno, eu vejo que existe uma confluência interessante e que pode levar o Ethereum acima. E entenda, naturalmente, o Ethereum se valorizando, ele vai puxar todo o mercado de altcoins com ele. Fique atento a este movimento, porque ele pode ser extremamente importante para as próximas semanas. A gente vai ficar atento, a gente vai acompanhar o rompimento ou não do padrão de equilíbrio do Bitcoin. A gente vai olhar para os mercados internacionais. Eu vou, obviamente, sempre te trazer atualizações lá no grupo geral, mas o que eu quero te mostrar aqui é justamente qual que é a minha visão. E eu, sinceramente, sigo otimista. Os dados estão me levando a essa conclusão. Eu quero saber de você, você está otimista ou está pessimista? Deixe sua opinião nos comentários. E eu desejo a você, é claro, um maravilhoso final de semana e uma maravilhosa semana com muitos lucros nos seus investimentos. A gente volta amanhã.